Êxodo capítulo 3. Vamos agora retomar a história pessoal de Moisés e considerar este grande servo de Deus durante o período tão interessante da sua vida de solidão, período este que não vai além de 40 dos seus melhores anos, se assim podemos dizer. O Senhor, na sua bondade, sua sabedoria e sua fidelidade, põe o seu servo à parte, livre das vistas e dos pensamentos dos homens, para o poder educar debaixo da sua imediata direção. Moisés tinha necessidade disso. Havia passado 40 anos na casa do faraó. Conquanto a sua estadia ali não deixasse de ser proveitosa, todavia, tudo o que tinha aprendido ali não era nada em comparação com o que aprendeu no deserto. O tempo passado na corte pode ter sido valioso, mas a sua estadia no deserto era indispensável. Nada há que possa substituir a comunhão secreta com Deus ou a educação que se recebe debaixo da sua disciplina. Toda a ciência dos egípcios não havia habilitado Moisés para o serviço a que devia ser chamado. Havia podido seguir uma carreira brilhante nas escolas do Egito, e deixarás coberto de honras literárias, com uma inteligência enriquecida por vastos conhecimentos e o coração cheio de orgulho e vaidade. Havia podido tomar os seus títulos nas escolas dos homens, mas tinha ainda de aprender o alfabeto na escola de Deus. Porque a sabedoria e a ciência humanas, por muito valor que tenham em si mesmas, não podem fazer de ninguém um servo de Deus nem qualificar alguém para desempenhar qualquer cargo no serviço divino. Tais conhecimentos podem qualificar o homem natural para desempenhar um papel importante diante do mundo, porém é necessário que todo aquele que Deus quer empregar ao seu serviço seja dotado de qualidades bem diferentes, qualidades aliás que só se adquirem no santo retiro da presença de Deus. Todos os servos de Deus têm aprendido por experiência a verdade do que acabamos de dizer, Moisés em Horebe, Elias no ribeiro de Querite, Ezequiel junto ao rio Chebar, Paulo na Arábia, e João em Patmos, são todos exemplos da grande importância de estarmos a sós com Deus. E se considerarmos o servo divino, vemos que o tempo que ele passou em retiro foi 10 vezes aquele que gastou no seu ministério público. Ainda que perfeita em inteligência e vontade, passou 30 anos na casa humilde de um carpinteiro de Nazaré, antes de se manifestar em público. E, mesmo depois de ter entrado na sua carreira pública, quantas vezes o vemos afastar-se das vistas dos homens, para gozar a solidão santa da presença do Pai? Pode perguntar-se, como poderá a falta de obreiros, que tanto se faz sentir, ser suprida se é necessário que todos passem por uma educação secreta tão prolongada antes de tomarem o seu trabalho? Mas isto é um assunto do Mestre, e não nosso. É Ele quem sabe chamar os obreiros, e quem sabe também prepará-los. Não é a obra do homem. Só Deus pode chamar e preparar um verdadeiro obreiros, e se Ele toma muito tempo para educar um tal homem, é porque assim o julga bom. Sabemos que, se outra fosse a sua vontade, Ele podia realizar esta obra num instante. Uma coisa é evidente, Deus tem tido todos os seus servos muito tempo a sós consigo, tanto antes como depois da sua entrada no ministério público. Ninguém poderá dispensar este treino, e sem esta disciplina, sem este exercício privativo, nunca seremos mais que teóricos superficiais e inúteis. Todo aquele que se aventura numa carreira pública sem se haver pesado na balança do santuário, e medido na presença de Deus, parece-se com um navio saindo à vela sem lastro próprio, que terá fatalmente de naufragar ao primeiro embate do vento. Pelo contrário, existe para todo aquele que tem passado pelas diferentes classes da escola de Deus uma profundidade, uma solidez, e uma constância que são os elementos essenciais na formação do caráter de um verdadeiro e eficiente servo de Deus. Por isso, quando vemos Moisés, à idade de 40 anos, afastado de todas as honras e magnificência de uma corte, para passar 40 anos na solidão do deserto, podemos esperar vê-lo empreender uma carreira de serviço notável, no que aliás não ficamos desapontados. Ninguém é verdadeiramente educado senão aquele a quem Deus educa. Não está dentro das possibilidades do homem preparar um instrumento para serviço do Senhor. A mão do homem é incapaz de moldar um vaso idôneo para o uso do Senhor, segundo Timóteo 2 versículo 21. Somente aquele que quer usá-lo pode prepará-lo, e no caso presente temos um exemplo singularmente belo do seu modo de o fazer. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, versículo 1. Aqui temos, pois, uma mudança admirável na vida de Moisés. Lemos em Gênesis, capítulo 46 versículo 34, que todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios e no entanto, Moisés, que era instruído em toda a ciência dos egípcios, é transferido da corte do Egito para trás do deserto para apacentar um rebanho de ovelhas e preparar-se para o serviço de Deus.
Seguramente isto não é o costume dos homens, segundo Samuel 7 versículo 19, nem o curso natural das coisas, é um caminho incompreensível para a carne e o sangue. Nós havíamos de pensar que a educação de Moisés estava terminada logo que se tornou mestre de toda a sabedoria do Egito, gozando ao mesmo tempo das vantagens que oferece a este respeito a vida de uma corte. Poderíamos supor que um homem tão privilegiado havia de ter não apenas uma instrução sólida e extensa, mas também uma distinção tal em suas ações que o tornariam apto para cumprir toda espécie de serviço. Porém, ver um tal homem, tão bem dotado e instruído, ser chamado a abandonar a sua elevada posição para ir apacentar ovelhas atrás do deserto, e qualquer coisa incompreensível para o homem, qualquer coisa que humilhe até ao pó o seu orgulho e a sua glória, mostrando que as vantagens humanas são de pouco valor diante de Deus, mais ainda, que são como esterco, não somente aos olhos do Senhor, mas aos olhos de todos aqueles que têm sido ensinados na sua escola. Filipenses 3 versículo 8. Existe uma diferença enorme entre o ensino humano e o divino. Aquele tem por fim cultivar e exaltar a natureza, este começa por a secar e a pôr de lado. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2 versículo 14. Podeis esforçar-vos por educar o homem natural tanto quanto puderdes, sem que jamais consigais fazer dele um homem espiritual. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3 versículo 6. Se alguma vez um homem natural educado pôde esperar ter êxito no serviço de Deus, esse tal foi Moisés. Ele era instruído e poderoso em suas palavras e obras, Atos 7 versículo 22, e todavia teve que aprender alguma coisa atrás do deserto que as escolas do Egito nunca lhe haviam ensinado. Paulo aprendeu muito mais na Arábia do que jamais havia aprendido aos pés de Gamaliel. Ninguém pode ensinar como Deus, e é necessário que todos aqueles que querem aprender dele estejam a sós com ele. Foi no deserto que Moisés aprendeu as lições mais preciosas, mais profundas, mais poderosas e mais duráveis, e é ali que devem encontrar-se todos os que queiram ser formados para o ministério. O amigo não deve supor, nem por um momento, que pretendemos com estes comentários depreciar o valor de uma instrução realmente proveitosa ou a cultura das faculdades intelectuais. De modo nenhum. Se, por exemplo, o amigo é pai, deve adornar a mente de seu filho com conhecimentos úteis, deve ensinar-lhe tudo o que poderá ser utilizado mais tarde no serviço do mestre, não deve embaraçá-lo com aquilo que ele terá de pôr de parte seguindo a carreira cristã, nem deve conduzi-lo, com o fim de lhe dar uma educação brilhante, por uma região da qual é quase impossível sair com uma inteligência imaculada. Seria tão lógico encerrá-lo numa mina de carvão durante 10 anos, com o fim de o pôr em condições de discutir as propriedades da luz e da sombra, como fazê-lo caminhar sobre o lodaçal da mitologia pagã com o fim de o preparar para a interpretação dos oráculos de Deus ou de o fazer capaz de pastorear o rebanho de Cristo. Possa o amigo conhecer por sua própria experiência o que significa estar atrás do deserto, esse lugar sagrado onde a natureza é deitada ao pó e só Deus é exaltado. Ali, os homens e as coisas, o mundo e o ego, as circunstâncias presentes e a sua influência são estimados pelo seu justo valor. Ali, e somente ali, encontrará uma balança divinamente afinada para pesar tudo o que há no seu íntimo e à sua volta. Ali não há falsas cores, nem falsos penachos, nem vãs pretensões. O inimigo das almas não tem o poder de dourar a areia desse lugar. Tudo ali é realidade. O coração que tem estado na presença de Deus, atrás do deserto, tem pensamentos justos sobre todas as coisas, e eleva-se muito acima da influência excitante dos negócios deste mundo. O clamor e ruído, a agitação e confusão do Egito não penetram nesse lugar retirado, não se ouve o ruído do mundo comercial e financeiro, a ambição não se faz sentir ali, a ambição da glória do mundo desaparece e a sede de ouro não se sente ali. Os olhos não são obscurecidos pela concupiscência, nem o coração é ocupado pelo orgulho, a adulação dos homens não interessa, e a sua censura não desanima. Em suma, tudo é posto de parte exceto a calma e luz da presença divina, só se ouve a voz de Deus, a sua luz ilumina, os seus pensamentos são aceitos pelo coração. Tal é o lugar onde tem de ir todos aqueles que quiserem ser aptos para o ministério. Prover a Deus que todos aqueles que aparecem em cena para servir em público conhecessem melhor o que é respirar a atmosfera desse lugar. Haveria, então, menos tentativas infrutíferas no exercício do ministério, mas haveria um serviço bem mais eficaz para a glória de Cristo. Examinemos agora o que Moisés viu e ouviu, atrás do deserto.
Teremos ocasião de ver como ele aprende ali lições que estão muito acima da inteligência dos mais eminentes sábios do Egito. Poderia parecer à razão humana uma estranha perda de tempo um homem como Moisés ter de passar 40 anos sem fazer nada senão guardar ovelhas no deserto. Porém, ele estava ali com Deus, e o tempo assim passado nunca é perdido. É conveniente recordar que há para o verdadeiro servo de Cristo alguma coisa mais do que mera atividade. Todo aquele que está sempre em atividade corre o risco de trabalhar demais. Um tal homem deveria meditar cuidadosamente nas palavras profundamente práticas do servo perfeito. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta meu ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Isaías 50 versículo 4. O servo deve estar frequentemente na presença do seu mestre, a fim de poder saber o que deve fazer. O ouvido e a língua estão intimamente unidos, em vários aspectos, porém, debaixo do ponto de vista espiritual ou moral, se o ouvido está fechado e a língua desatada, não restam dúvidas que se dirão muitas coisas bem tolas. Por isso, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago 1 versículo 19. Esta exortação oportuna baseia-se em dois fatos, a saber, que tudo o que é bom vem do alto, e que o coração está repleto de maldade, pronto a transbordar. Daí, a necessidade de ter ouvido aberto e a língua refreada, rara e admirável ciência. Ciência na qual Moisés fez grande progresso para trás do deserto, e que todos podem adquirir, desde que estejam dispostos a aprender nessa escola. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Versículos 2 ao 3. Era efetivamente uma grande visão, porque uma sarça ardia e não se consumia. A corte do faraó nunca poderia oferecer nada de semelhante. Porém, era uma visão graciosa porque nela era simbolizada de um modo notável a situação dos eleitos de Deus. Eles encontravam-se no meio do forno do Egito, e o Senhor revelava-se no meio de uma sarça ardente. Porém, assim como a sarça se não consumia, tampouco eram eles consumidos, porque Deus estava com eles. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46 versículo 7. Aqui temos força e segurança, vitória e paz. Deus conosco, Deus em nós, e Deus por nós. Isto é provisão abundante para todas as necessidades. Não há nada mais interessante e mais instrutivo do que a maneira como aprouve ao Senhor revelar-se a Moisés na passagem que estamos considerando. Ele ia confiar-lhe o encargo de tirar o seu povo do Egito, para que eles fossem a sua assembleia, para habitar no meio deles tanto no deserto como na terra de Canaã, e é do meio de uma sarça que lhe fala. Símbolo belo, solene e próprio do Senhor habitando no meio do seu povo eleito e resgatado. O nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12 versículo 29, não para nos consumir, mas para consumir em nós e à nossa volta tudo o que é contra a sua santidade, e que é, portanto, um perigo para nossa verdadeira e eterna felicidade. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmo 93 versículo 5. O Velho e o Novo Testamento encerram vários casos em que Deus se manifesta como um fogo consumidor, como por exemplo o caso de Nadab e Abiú, em Levítico 10. Tratava-se de uma ocasião solene. Deus habitava no meio do seu povo, e queria manter este numa posição digna de si próprio. Não podia ter feito outra coisa. Não seria para sua glória nem para proveito dos seus se ele tolerasse qualquer coisa, neles incompatível com a pureza da sua presença. O lugar de habitação de Deus tem que ser santo. Do mesmo modo, em Josué, capítulo 7, temos outra prova notável, no caso de Acã, de que o Senhor não pode sancionar o mal com a sua presença, qualquer que seja a forma que o mal possa revestir ou por muito oculto que possa estar. O Senhor é um fogo consumidor, e, como tal, tinha de agir a respeito de tudo que pudesse manchar a assembleia no meio da qual habitava. Procurar unir a presença de Deus com o pecado não julgado é o indício da impiedade. Ananias e Safira, Atos 5, dão-nos a mesma lição. Deus, o Espírito Santo, habitava na igreja, não somente como uma influência, mas, sim, como uma pessoa divina, de tal maneira que ninguém podia mentir na sua presença. A igreja era, e ainda agora, morada de Deus, e é Ele quem deve governar e julgar no meio dela.
Os homens podem reviver em união a concupiscência, a impostura e a hipocrisia, mas Deus não pode fazê-lo. Se quisermos que Deus ande conosco, devemos julgar os nossos caminhos, ou então Ele julgará por nós. Veja 1 Coríntios 11 versículos 29 ao 32. Em todos estes casos e em muitos mais que podíamos aduzir, vemos a força destas palavras solenes: a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmos 93 versículo 5. Para aquele que a tiver compreendido, esta verdade produzirá sempre sobre ele um efeito moral idêntico àquele que exerceu sobre Moisés: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Versículo 5. O lugar da presença de Deus é santo, e só se pode caminhar por ele com os pés descalços. Deus, habitando no meio do seu povo, comunica à assembleia desse povo um caráter de santidade que é a base de todo o santo afeto e de toda a santa atividade. O caráter da habitação deriva do caráter de aquele que a habita. A aplicação deste princípio à Igreja, que é agora a habitação de Deus, em espírito, é da maior importância prática. Assim como é bem-aventuradamente verdade que Deus habita, pelo seu Espírito, em cada membro da Igreja, dando deste modo um caráter de santidade ao indivíduo, é igualmente certo que ele habita na Assembleia, e, por isso, a Assembleia deve ser santa. O centro em volta do qual os membros se reúnem é nada menos do que a pessoa de um Cristo vivo, vitorioso e glorificado. O poder que os une é nada menos do que o Espírito Santo, e o Senhor Deus Todo-Poderoso habita neles e entre eles. Leia com atenção Mateus 18 versículo 20, 1 Coríntios 6 versículo 19, e capítulo 3 versículos 16 e 7, e Efésios 2 versículos 21 e 22. Se tais são a santidade e dignidade que pertencem à morada de Deus, é evidente que nada impuro, quer seja em princípio, quer na prática, deve ser tolerado. Todos os que estão relacionados com esta habitação deviam sentir a importância e solenidade destas palavras: o lugar em que tu estás é terra santa. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3 versículo 17. Estas palavras são dignas de toda a aceitação da parte de todos os membros da Assembleia de cada pedra viva no seu santo templo. Possamos nós todos aprender a pisar os átrios do Senhor com os pés descalços. Debaixo de todos os aspectos, as visões de Horebe rendem testemunho, ao mesmo tempo, da graça e da santidade do Deus de Israel. Se a graça de Deus é infinita, a sua santidade também o é, e, assim como a maneira em que ele se revelou a Moisés nos faz conhecer a primeira, o próprio fato de se revelar atesta a última. O Senhor desceu porque era misericordioso, mas, depois de haver descido, é dito que se revelou como sendo santo. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 6. A natureza humana esconder-se-á sempre como resultado da presença divina, quando estamos na presença de Deus, com os pés descalços e o rosto coberto, quer dizer, naquela disposição de alma que esses atos exprimem de um modo tão admirável, estamos em condições vantajosas para ouvir os doces acentos da graça. Quando o homem ocupa o lugar que lhe compete, Deus pode falar-lhe em linguagem de pura misericórdia. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículos 7 ao 9. Neste trecho, a graça absoluta, livre e incondicional do Deus de Abraão brilha em todo o seu esplendor, livre dos seis e dos mais, dos votos, das resoluções e das condições impostas pelo espírito legalista do homem. Deus havia para se manifestar em sua graça soberana, para realizar a obra de salvação, para cumprir a sua promessa a Abraão, promessa repetida a Isaque e a Jacó. Não havia descido para ver se, na realidade, os herdeiros da promessa estariam em condições de merecer a salvação. Bastava-lhe que necessitassem dela.
ponderarão seu estado oprimido, as suas aflições, as suas lágrimas, os seus suspiros, e a sua pesada servidão, pois, bendito seja o seu nome, ele conta os ais do seu povo e põe as suas lágrimas no seu odre. Salmos 56 versículo 8. Não foi por coisa alguma de bom que houvesse visto neles que os visitou, porque ele sabia o que havia neles. Numa palavra, o verdadeiro fundamento da intervenção misericordiosa do Senhor a favor do seu povo é revelado nestas palavras: Eu sou o Deus de Abraão, e tenho visto a aflição do meu povo. Estas palavras revelam um princípio fundamental nos caminhos de Deus. É com base naquilo que Ele é que atua sempre. Eu sou assegura todas as coisias para com meu povo. Certamente, Deus não ia deixar o seu povo no meio dos fornos de tijolo do Egito, e debaixo do azorrague dos exatores do faraó. Era o seu povo, e, portanto, queria agir, com respeito a esse povo, de uma maneira digna de si próprio. O fato de ser o seu povo, o objeto favorecido do seu amor de eleição e possuidor da sua promessa incondicional, era suficiente. Nada podia impedir a manifestação pública da relação que existia entre o Senhor e aqueles a quem, segundo os seus desígnios eternos, havia sido assegurada a posse da terra de Canaã. Havia descido para os libertar, e os poderes da terra e do inferno reunidos não poderiam retê-los nem uma hora além do tempo determinado por ele. Podia servir-se, e de fato serviu-se, do Egito como escola, na qual estava o faraó como um mestre, porém, uma vez cumprida a sua missão, o mestre e a escola são postos de parte, e o seu povo é libertado com mão forte e braço estendido. Tal foi, pois, o caráter duplo da revelação feita a Moisés no Monte Horebe. A santidade e a graça estão reunidas naquilo que ele viu e ouviu. E estes dois elementos acham-se sempre, como sabemos, em todas as obras e revelações de Deus, caracterizando-a de um modo notável, e deveriam também caracterizar a vida de todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, trabalham para o Senhor ou têm comunhão com Ele. Todo verdadeiro servo é enviado da presença imediata de Deus com toda a sua santidade e toda a sua graça, e é chamado para ser santo e gracioso, para ser o reflexo da graça e santidade do caráter divino, e para alcançar este estado, não só tem de sair da presença imediata de Deus como também permanecer nela, habitualmente, em espírito. Este é o segredo do serviço eficaz para o Senhor. Ninguém senão um homem espiritual pode compreender estas duas coisas: sai e trabalha, mas não te afastes. Para poder agir por Deus em público, eu preciso de estar com Ele no santuário. Se eu não estiver com Ele no santuário da sua presença, serei completamente mal-sucedido. Muitos fracassam particularmente nisto. Existe a possibilidade do perigo de se sair da solenidade e calma da presença divina para o ruído da convivência com os homens e a agitação do serviço ativo. Devemos vigiar contra este perigo. Se perdermos esta disposição santa de espírito, a qual é representada aqui nos pés descalços, o nosso serviço será bem depressa insípido e sem proveito. Se consentirmos que o nosso trabalho se interponha entre o nosso coração e o Mestre, será de pouco valor. Só podemos servir a Cristo de um modo eficaz na medida em que desfrutamos dele. É quando o coração se ocupa das suas perfeições que as mãos executam o serviço que lhe é aceitável, e ninguém pode servir a Cristo com fervor, vigor e poder para os seus semelhantes se não estiver sendo alimentado de Cristo, no secreto da sua alma. Poderá, certamente, pregar um sermão, orar, fazer um discurso, escrever uma obra, e cumprir toda a rotina de serviço público, sem contudo servir a Cristo. Aquele que pretender apresentar Cristo aos outros deve ele próprio estar ocupado com Cristo. Feliz de todo aquele que assim exercer ministério, seja qual for o sucesso ou a aceitação do seu trabalho. Porque ainda que esse ministério não desperte atenção, não exerça influência, ou não produza resultados aparentes, ele tem em Cristo seu doce retiro e uma parte certa que nada jamais lhe poderá tirar. Ao passo que aquele que se alimenta com os frutos do seu ministério, que sente prazer nos gozos que daí advém, ou com a atenção que inspira e o interesse que desperta, é semelhante a uma simples mangueira que fornece água e fica só com ferrugem para si. É deplorável encontrar-se alguém em condições idênticas, e todavia é esta a situação em que se encontra todo aquele que se preocupa mais com a obra e seus resultados do que com o Mestre e a sua glória. Este assunto exige o juízo mais severo. O coração é enganoso, e o inimigo é astuto, daí, a grande necessidade de prestarmos atenção à exortação: sede sóbrios, vigiai.
E quando a alma é levada ao convencimento dos numerosos perigos que rodeiam o servo de Cristo, que pode compreender a necessidade que tem de estar muito tempo a sós com Deus, é ali que se está seguro e feliz. É quando começamos, continuamos e acabamos a nossa obra aos pés do Mestre que o nosso serviço se torna verdadeiro. Depois de tudo o que acabamos de dizer, é evidente para o amigo que o ar que se respira atrás do deserto é um ar muito saudável para todo servo de Cristo. Horebe é o verdadeiro ponto de partida para todos aqueles a quem Deus envia para trabalharem para si. Foi em Horebe que Moisés aprendeu a descalçar os seus pés e a cobrir o seu rosto. 40 anos antes ele quisera encetar a sua obra, porém a sua atividade era prematura. Foi na solidão do monte de Deus, e do meio da sarça ardente, que a mensagem divina ressoou aos ouvidos do servo de Deus. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 10. Nestas palavras havia verdadeira autoridade. Existe uma grande diferença entre ser-se enviado de Deus e correr sem ser enviado. Ora, é evidente que Moisés não estava apto para o serviço quando ao princípio se dispôs a atuar. Se nada menos que 40 anos de disciplina secreta eram precisos, como poderia ter feito a sua obra de outra maneira livre era impossível. Tinha de ser ensinado por Deus e enviado por Ele, e o mesmo deve ser com todos aqueles que tomam a carreira de serviço e testemunho por Cristo. Oh! Se estas lições fossem profundamente gravadas em nossos corações, de modo que todas as nossas obras pudessem ter o selo da autoridade do Mestre e a sua aprovação. Mas temos alguma coisa mais que aprender aos pés do Monte Horebe. A alma encontra prazer detendo-se neste lugar. É bom que estejamos aqui, Mateus 17 versículo 4. A presença de Deus é sempre um lugar de profundo exercício, onde o coração pode estar certo de ser descoberto. A luz que resplandece nesse lugar santo manifesta todas as coisas, e esta é a nossa grande necessidade no meio das vãs pretensões que nos rodeiam e do orgulho e da própria satisfação que estão em nós. Poderíamos pensar que, ao receber a incumbência divina, a resposta de Moisés fosse, eis-me aqui, ou, que queres que eu faça? Mas não, ainda não estava preparado para isto. Sem dúvida, era a lembrança do seu primeiro fracasso que o impedia de responder assim. Quando se age sem Deus em qualquer coisa é certo ficar-se desanimado, mesmo quando Deus nos manda. Então, Moisés disse a Deus, quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Versículo 11. Este procedimento em nada se assemelha ao homem que, 40 anos antes, cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, Atos 7 versículo 25. Tal é o homem. Precipitado umas vezes, vagaroso outras. Moisés aprenderá muito desde o dia em que matara o egípcio. Crescerá no conhecimento de si próprio, e este conhecimento produzirá modéstia e timidez. Contudo não tinha, evidentemente, confiança em Deus. Se eu olhar para mim próprio, nada farei, mas se olhar para Cristo, posso fazer todas as coisas. Assim, quando a modéstia e a timidez levaram Moisés a dizer, quem sou? A resposta de Deus foi esta, certamente eu serei contigo. Versículo 12, o que era mais do que suficiente. Se Deus estiver comigo, pouco importa quem sou ou o que sou. Quando Deus diz, eu te enviarei e serei contigo, o servo está amplamente revestido de autoridade divina e de poder, e, portanto, deve estar perfeitamente satisfeito de ir aonde Deus o envia. Mas Moisés faz ainda outra pergunta, por que o coração humano está cheio de pontos de interrogação? E Moisés disse a Deus, eis que, quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? É maravilhoso ver como o coração humano argumenta e interroga quando deve a Deus obediência implícita, e ainda mais maravilhosa é a graça que suporta esses argumentos e responde a todas as interrogações. Cada pergunta parece realçar apenas qualquer novo aspecto da graça divina. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós, Êxodo 3 versículo 14. O título que Deus dá a si próprio é maravilhosamente significativo. Ao estudarmos nas Escrituras os vários nomes com que Deus se revela, vemos que se encontram intimamente ligados com as necessidades variáveis daqueles com os quais ele está em relação. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor envia a paz. Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa.
Todos estes seus títulos graciosos vão surgindo para ocorrer às necessidades do seu povo, e quando se intitula Eu Sou, abrange todas elas. Ao assumir este título, o Senhor dava ao seu povo um cheque em branco, que podia comportar qualquer quantia. Ele chama-se Eu Sou, e a fé tem somente que pedir, valendo-se deste nome inefavelmente precioso, tudo aquilo que precisa. Deus é o único algarisma que a necessidade humana só tem que acrescentar os zeros. Se queremos vida, Cristo diz, Eu sou a vida. Se a justiça que necessitamos Ele é o Senhor justiça nossa. Se queremos paz, Ele é a nossa paz. Se ansiamos por sabedoria e santificação e redenção, Ele foi para nós feito por Deus todas estas coisas. Numa palavra, temos de percorrer a vasta extensão das necessidades humanas para formar um conceito justo da espantosa profundidade e âmbito deste nome adorável, Eu Sou. Que graça não é sermos chamados a andar na companhia de aquele que tem um nome assim. Estamos no deserto, onde temos de lutar com a provação, o sofrimento e dificuldades, mas, enquanto tivermos o feliz privilégio de podermos recorrer em todo o tempo, e em todas as circunstâncias, àquele que se revela em tantos aspectos da graça, correspondendo a todas as nossas necessidades e fraquezas, nada temos a recear. Foi quando Deus se dispunha a fazer atravessar o deserto ao seu povo que revelou a Moisés este precioso e compreensivo nome, e, embora o crente possa, agora, dizer Abba Pai, por meio do Espírito de adoção, nem por isso perde o privilégio de poder gozar comunhão com Deus em todas as diversas formas em que lhe aprouve revelar-se. Por exemplo, o nome de Deus, revela-o agindo na unidade da sua própria essência, manifestando o seu eterno poder e a sua divindade nas obras da criação. Senhor Deus é o nome que toma em ligação com o homem. Depois, com o Deus Todo-Poderoso aparece ao seu servo Abraão para lhe dar a certeza de que cumprirá a sua promessa a respeito da sua semente. Como Jeová dá-se a conhecer a Israel, na libertação do Egito e conduzindo-o ao país de Canaã. Foi assim que Deus falou antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Hebreus 1 versículo 1, e o crente, debaixo de atual dispensação, possuindo o espírito de adoção, pode dizer, aquele que assim se revelou, que assim falou, que assim agiu, é meu Pai. Não há nada mais interessante ou praticamente mais importante no seu gênero do que o estudo destes grandes nomes que Deus toma nas diferentes dispensações. Estes nomes são sempre empregados com conformidade moral com as circunstâncias em que são revelados, porém, com o nome Eu Sou existe uma tal altura, uma largura, profundidade e comprimento que excedem todo o entendimento humano. E não se esqueça que é somente em ligação com o seu povo que Deus toma este título. Não foi com esse nome que se dirigiu a Faraó. Quando fala com ele, toma o título importante e majestoso de o Senhor, o Deus dos Hebreus, que quer dizer, Deus em relação com esse mesmo povo que Faraó procurava esmagar. Isto deveria ter sido bastante para que o Faraó compreendesse a sua terrível posição diante de Deus. Eu Sou não produzir ao ouvido incircunciso mais que um som ininteligível e não comunicar a realidade divina ao coração incrédulo. Quando Deus manifestado em carne fez ouvir aos judeus infiéis do seu tempo essas palavras, antes que Abraão fosse, Eu Sou, eles pegaram em pedras para o apedrejar. Só o verdadeiro crente pode, em alguma medida, experimentar e gozar o valor desse nome inefável, Eu Sou. Um tal crente pode regozijar-se por ouvir dos lábios do bendito Senhor Jesus afirmações como estas. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Numa palavra, o Senhor pode tomar qualquer título de excelência e beleza divinas, e, tendo posto depois de Eu Sou, encontrai nele Jesus, admirai-o e adorai-o. Assim, a doçura, bem como compreensão, no nome Eu Sou muito para além do poder de expressão. Todo crente pode encontrar nele exatamente aquilo que convém à sua necessidade espiritual, qualquer que ela seja. Não há um só atalho tortuoso na jornada do cristão, nem uma simples fase da experiência da sua alma, nem um ponto sequer na sua situação que não seja divinamente satisfeito por este título, pela razão simples que só tem que colocar qualquer coisa que ele necessite, pela fé, ao lado desse título Eu Sou para encontrar tudo em Jesus. Para o crente, portanto, por muito fraco e vacilante que seja, esse nome encerra uma pura bem-aventurança. Mas embora fosse ao seu povo eleito que Deus mandou Moisés dizer Eu Sou me enviou a vós, este nome,
considerado em relação com os descrentes, encerra um sentido profundamente solene e uma grande realidade. Se alguém que está ainda em seus pecados contempla, por um momento, este título maravilhoso, não pode deixar de interrogar-se: qual é o meu estado em relação com este ser que se chama a si mesmo, eu sou o que sou? Se, de fato, é verdade que ele é, então o que é ele para mim? Que devo eu escrever defronte deste nome solene eu sou? Não quero despojar esta pergunta da sua solenidade típica e poder com as minhas próprias palavras, mas oro para que o Espírito de Deus a faça penetrar na consciência de todo amigo que realmente necessite de ser esquadrinhado por ela. Não posso terminar os meus comentários sobre este capítulo sem chamar a atenção do amigo crente, para a declaração profundamente interessante contida no versículo 15. E disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Esta declaração encerra uma verdade muito importante, uma verdade que muitos crentes professos parece esqueceram, a saber, que a relação de Deus com Israel é eterna. Ele é tanto o Deus de Israel agora como era quando os visitou na terra do Egito. Além disso, ele ocupa-se com Israel agora tanto como então, se bem que de um modo diferente. A sua palavra é clara e explícita: este é meu nome eternamente. Não diz este é meu nome por um tempo, tanto tempo quanto eles continuarem a ser o que devem ser. Não, mas este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Que o amigo pondere isto. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, Romanos 11 versículo 2. Obedientes ou desobedientes, unidos ou dispersos, manifestos perante as nações ou escondidos da sua vista, são ainda o seu povo. São o seu povo e o Senhor é o seu Deus. A declaração do versículo 15 do capítulo 3 de Êxodo é irrefutável. A igreja professa não pode justificar-se de ignorar uma relação que Deus diz deve durar eternamente. Tenhamos cuidado como empregamos a palavra eternamente. Se dissermos que não significa eternamente, quando aplicada a respeito de Israel, que provas temos de que quer dizer eternamente quando aplicada a nosso respeitou Deus quer dizer aquilo que diz, e em breve mostrará aos olhos de toda a terra que a sua relação com Israel sobrevirá todas as resoluções do tempo. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, Romanos 11 versículo 29. Quando o Senhor disse, este é meu nome eternamente falou em sentido absoluto. Eu sou declarou que é o Deus de Israel para sempre, e os gentios serão obrigados a compreender esta verdade e a inclinarem-se perante ela, assim como a reconhecer que todos os desígnios providenciais de Deus a seu respeito bem como seu próprio destino estão ligados de um modo ou de outro com esse povo favorecido e honrado, ainda que julgado e disperso agora. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança, Deuteronômio 32 versículos 8 e 9. Isto deixou de ser verdade, o Senhor perdeu a sua porção e largou a parte da sua herança? A sua vista de eterno amor já não está fixada sobre as tribos dispersas de Israel, há muito tempo perdidas para a visão humana? Os muros de Jerusalém já não estão perante ele? Ou deixou o seu pode ser precioso aos seus olhos? Para responder a estas interrogações seria preciso citar uma grande parte do Velho Testemunho e uma parte não menor do Novo, mas este não é o lugar para examinar pormenorizadamente um tal assunto. Quero apenas dizer, em conclusão deste capítulo, que a cristandade não deve ser ignorante, certo sim. Este segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E, assim, todo Israel será salvo. Romanos 11 versículos 25 e 26.